A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre o sistema verbal na língua grega. Vai ser um vídeo bem proveitoso, onde vou dar um resumo bem completo aqui para vocês acerca de tudo que vocês precisam saber sobre o sistema verbal em grego. Vamos lá? Primeiro ponto é a gente trabalhar aqui com a linha do tempo do grego e já responder uma pergunta que eu sempre recebo. Você fala o grego moderno? Qual é a diferença entre o grego moderno e o grego bíblico? O grego que você dá aula é o grego clássico? É o moderno? Então é uma pergunta que eu sempre recebo e eu quero explicar aqui para vocês sobre a questão da história do grego. Aliás, no meu curso eu já expliquei isso, é uma das primeiras aulas, eu já expliquei isso aí. Tá? Mas eu vou explicar aqui mais uma vez sobre a questão da história aqui do grego, porque essa aula vai ficar aberta, tá certo? Então, para quem não é meu aluno, vem se tornar meu aluno e vocês vão aprender a língua grega de uma maneira mais ampla, tá certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos o que poderia ser chamado como proto-grego, tá? Esse é o nome que eu dou. É o início ali da língua grega, é quando o grego ele começa a surgir, né? E começa os seus primeiros rabiscos, vamos dizer assim. O grego, ele nasce por volta de 1500 anos antes de Cristo, e nessa época ele não era tão desenvolvido, né, como ele é hoje. Depois, passados anos, por volta de mais ou menos 1200 a.C., nós temos um aprimoramento da língua grega, um desenvolvimento linguístico, o que nós conhecemos como grego eólico, ático ou jônico. São nomes intercambiáveis, é praticamente o mesmo grego, tá? E também é muito conhecido, o grego ático, ele é muito conhecido e ele é um grego parecido também com o grego da Bíblia, né? Enfim, esse grego aí, ele também é lá nos primórdios do grego, lá no início do desenvolvimento do grego. Depois, nós temos o surgimento do grego clássico, que era aquele grego mais com formas mais formais, com palavras mais robustas, o grego dos filósofos, o grego que era usado para gente de pessoas cultas, né? Esse grego não era acessível a todas as pessoas, tanto que foi criado o grego koiné, que é o grego chamado grego comum, que é o grego mais acessível, era aquele grego usado no dia a dia, aquele grego que falavam no dia a dia, o grego mais fácil de se escrever. Então, o grego koiné é uma simplificação do ático e do clássico, tá? Então, nós temos essa diferença. Depois, o que aconteceu foi, o grego koiné, ele se aprimorou para o grego bizantino. Sistemas de acentuações, pontuações, uso de palavras para indicar funções sintáticas aumentou, o uso de letras minúsculas, uso de manuscritos com letras coloridas, com espaçamento nos manuscritos, um monte de coisa começou a ser acrescentada para melhorar a língua. Tá? E aí você cria o grego bizantino, que é por volta de 330 depois de Cristo, né? Por volta dessa época, nós temos então a parte 2 do grego koiné, que é quando o grego koiné ele passa por um aprimoramento, tá? Acontece alguns fenômenos como o iotacismo, algumas palavras, a sua forma ortográfica é simplificada, melhorada, enfim, tem várias coisas que acontecem entre o koiné e o bizantino. E por fim, né, com a queda do Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente, finalizando assim Roma e tirando, portanto, o domínio da Igreja Católica sobre as cidades de Roma, em 1453 depois de Cristo, nós temos o início do grego moderno. Começa ali com o finalzinho de Roma, tá? Claro que entre 330 depois de Cristo e entre 1500 e até mais
A língua que também era usada, além do grego, era o latim, porque foram as línguas que mais perduraram. Por volta dessa época, em 330 d.C., o hebraico já tinha se perdido quase que totalmente. O hebraico praticamente não era mais falado, somente rabinos e pessoas com muita formação que tinha aquele hebraico antigo. O que existia agora era um hebraico misturado com o aramaico, tá? E era um hebraico mais conhecido como hebraico mishnaico ou um aramaísmo. Então o hebraico daqui já não era mais tão puro como aquele hebraico fenício daquela época antiga, né? 1500, por exemplo, de Cristo. Tá certo? E aí as línguas que perduraram durante esse período foi o grego e o latim. Então foram as duas línguas que se perduraram durante esse momento, tá certo? O grego que nós vamos aprender é o grego da Bíblia, ou seja, o Koiné, tá? É o grego em que a Bíblia foi escrita. Também poderia ser chamado de grego bizantino, porque também se perdura dentro dessa época, de 330 a.C. a 330 d.C., que é o grego que abrange o período do Novo Testamento e da Septuaginta, que é o grego que nos interessa, tá? É o grego voltado para estudos bíblicos. Aqui é um gráfico para simplificar a vocês um pouco dos estudos. Como que nós podemos chegar à fluência no grego? Bem, eu sugiro a vocês esse gráfico com 3 partes importantes da língua grega, que eu poderia dividir a língua grega em 3 classificações mais importantes. Eu diria que 40% da língua grega é sobre substantivos e as flexões nominais, é o sistema nominal. 40% são os verbos, né, o sistema verbal, os tempos, os modos, as vozes, como funcionam os verbos, como funciona o sistema nominal, né, os substantivos, adjetivos e outras coisas, e o restante que sobra, como advérbios, preposições, partículas, situações e coisas assim menores, mas que também são importantes. Então eu diria que a aula de hoje ela vai contribuir com vocês para que vocês possam avançar pelo menos 40% na linha de fluência do grego para vocês, tá? Estudando e aprendendo absolutamente tudo sobre o sistema verbal, vocês conseguem ter muita precisão ao trabalhar com os verbos na língua grega e, portanto, já serão capazes de conseguir interpretar bastante coisa, tá? Um detalhe a mais que eu poderia dizer, o sistema de substantivos muitas das vezes acaba se tornando mais importante do que o sistema nominal, né? Acaba se tornando mais importante do que o sistema verbal. Vocês vão perceber isso à medida em que eu for passando os slides, porque eu vou mostrar um exemplo disso, tá? Mas os dois são importantes e se você souber só os substantivos e não souber os verbos, você também não vai conseguir chegar à fluência. Os dois são importantes e tendo os dois, dominando o sistema nominal e verbal, vocês conseguem, então, portanto, já ter uma vasta quantidade de conhecimento ao trabalhar com a literatura da Septuaginta e do Novo Testamento, tá? Claro, não vão poder traduzir todas as coisas, óbvio, porque ainda vai faltar algumas outras nuances importantes, as quais, né, devem ser tratadas também, tá? Vamos lá, o que é um verbo na prática? Né? Verbo é o nome dado para palavras que executam ou recebem ações. Podem ser classificados como ações simples, intensivas ou fenômenos da natureza. Por exemplo, uma ação simples, o clássico exemplo, o verbo matar, é uma ação simples. Uma ação intensiva é quando você pega um verbo e coloca uma intensidade nele. Então você vai pegar o verbo matar e você vai colocar matar agressivamente. Então olha só, você intensivou, você fez com que o verbo tivesse uma semântica, um significado mais intenso, mais forte, entende? Ou a gente poderia traduzir também como assassinar, né? Violentar. Então algo assim que dê uma ideia mais forte, mais impactante. Pode ser uma ação simples ou uma ação mais intensiva. Fenômenos da natureza: choveu, amanheceu, são verbos relacionados à natureza em si, né? Que são
ações que a própria natureza faz por si mesma. Por exemplo, a fotossíntese, né, que a planta ela faz por si mesma. Enfim. Verbos indicam ações, como eu já havia dito. Estados, sim, como é que você está? Você está bem? Você está ruim? Você está feliz? Você está triste? Estados. Fenômenos naturais, como eu já expliquei. Ocorrências, eventos, né, que podem acontecer inusitadamente. Desejos e possuem tempo, né, que nós conhecemos o significado de tempo. Modo, que no português também tem. Voz, pessoa, número, todas essas coisas nós temos no português. Agora, detalhe aqui para a última, aspecto. O que nós conhecemos no português como tempo, no grego é trabalhado como aspecto. Eu já vou aprofundar mais essa questão. No grego nós temos aspectos verbais e não tempos verbais. O tempo ele é relativo ao aspecto. Significa que o tempo verbal ele só pode ser determinado a partir do aspecto do verbo. Então, o aspecto do verbo vai ser mais importante e baseado nisso aí nós inferimos então o tempo, com base na qualidade. Aspecto indica uma qualidade do verbo, a qualidade da ação do verbo. Então, como eu já havia dito, talvez uma ação intensiva, uma ação simples, uma ação iterativa, repetitiva. Então a questão é a seguinte: baseado na qualidade da ação do verbo e do significado desse verbo, nós então podemos inferir secundariamente, né, como uma segunda forma, o tempo. Então no grego a questão de tempo é um pouco mais complexa, né? Esse conceito de passado, presente e futuro no grego ele existe, mas de uma forma diferente, tá? A função principal do verbo grego é expressar o aspecto, como eu já havia dito, qualidade, estado ou tipo da ação. Isso significa que os verbos em grego têm a preocupação primária de descrever a qualidade da ação e não o tempo dela. O tempo é inferido baseado no aspecto do verbo e no contexto. Eu já expliquei isso, tá? No grego, podemos encontrar os seguintes aspectos verbais: ação linear, pontilhar ou resultante. Bem, de uma forma geral, nós temos ações contínuas, progressivas, pontuais, de consequência, né? Ações causais ou resultante. Então, o que nós teríamos seria uma ação que é progressiva, que continua, que é uma ação que ainda não acabou, ela está em andamento. Isso aqui eu já estou falando dos aspectos, né, das qualidades do verbo. É uma ação linear, ou seja, uma ação contínua. Essa ação não acabou ainda, ela não foi completa, tá? Uma ação pontilhar, uma ação pontual, né? Então essa aqui já indicaria uma ação completa, porque é um ponto, né? Então já indicaria uma ação completa. E o resultante é o resultado dessa ação. E existe mesclas entre, por exemplo, uma ação linear, por exemplo. Você poderia ter uma ação contínua e pontual, ou uma ação linear e resultante, ou uma ação pontilhar e resultante. Você pode mesclar essas formas juntas e pode ter um verbo misto com dois aspectos verbais. Então, a questão é a qualidade do verbo, entende? Nós estamos falando do aspecto da qualidade do verbo. Com base nisso, nós então inferimos se é passado, presente ou futuro. Então, considerando aqui o aspecto linear, que é o mais fácil, uma ação contínua, ainda não acabou. Com base nisso, nós podemos concluir, então é uma ação contínua no passado, no presente ou no futuro, depende do contexto. Estará sendo feito, é uma ação contínua no futuro, ainda não aconteceu, mas quando vier a acontecer, estará acontecendo por um tempo lá no futuro, né? Então vai ser algo contínuo no futuro, né? O exemplo de uma prova: eu não fiz prova agora, mas imagina que eu vou fazer uma prova daqui a 2 dias. Então eu vou no futuro eu vou dizer, no futuro eu estarei fazendo uma prova. Por quê? Ainda não fiz, mas quando chegar o dia, eu vou lá e vou passar um período, geralmente 2 horas, né, para fazer a prova. Então eu estarei fazendo essa prova. Uma ação contínua no futuro, tá? Isso aplica para o passado e para o presente também. Estou comendo, ação contínua no presente. Estava comendo, ação contínua no passado. Então, o que nós estamos falando aqui é da qualidade da ação,
Entende? E aí, baseado no contexto, na qualidade, nós podemos inferir qual é o tempo propriamente dito. Então, é algo mais difícil aqui, trabalhando no grego essas questões do tempo, é algo que requer um pouco mais de atenção definitivamente. Há os seguintes tempos verbais em grego: presente, que é a ação linear, que eu já expliquei para vocês. Os tempos que existem, ou os aspectos verbais, são aspecto verbal presente, futuro, imperfeito, aoristo, perfeito e mais que perfeito. Qual que são as funcionalidades dele? Presente, a uma ação linear, contínua. Estou andando, estou assistindo, estou comendo, estou gravando. Pode ser também é uma ação linear, tá certo? Essa é a ideia, é uma ação linear. E aí, muitas das vezes, vai ser traduzido por um presente, né? Futuro é uma ação pontual. É uma ação pontual, indica algum evento que irá acontecer no futuro. Eu vou fazer a prova. Só que aí, se eu falo que eu vou fazer a prova, a minha ênfase está no ponto, no evento em si. Somente a ênfase está em que eu vou fazer a prova. Se eu disser eu irei estar fazendo a prova, aí a minha ênfase é no tempo em que eu vou gastar para fazer a prova. Porque aí o futuro ele pode ser pontual ou linear. Então depende do aspecto em que está sendo ressaltado. Tá? Meus irmãos, é um pouco mais complexo isso aí sim. O imperfeito também é uma ação contínua, linear, só que no passado. Né? Então, estava assistindo, estava fazendo, estava correndo, estava comendo, enfim. Passado. Aoristo é uma ação pontual no passado. Então, eu assisti TV, por exemplo, um exemplo clássico. Assisti, só que aí a ênfase é somente no ponto, na ação em si, no fato de que eu assisti. É simplesmente isso. É para testar um fato que eu assisti. Agora, eu estava assistindo. Aí eu estou ressaltando o período em que eu passei. Aí é imperfeito. Tá? Então, o aoristo, ele é um dos tempos mais difíceis de ser traduzido, porque ele pode ser tanto passado, tanto presente, tanto futuro, porque o aoristo também é traduzido de outras formas, porque ele é moldado com base em outras coisas. O aoristo ele também serve para formar o modo imperativo. Existe uma forma de você indicar um imperativo sem usar o imperativo. Você pode usar o subjuntivo, o aoristo do subjuntivo, que indica um imperativo também algumas vezes, principalmente quando ele está acompanhado de um advérbio de negação enfático. E aí quando você tem esse advérbio de negação enfático mais o subjuntivo do aoristo do subjuntivo, né? Você então tem uma forma alternativa para o imperativo. Tá? Então pode ser traduzido de outras formas também, mas de modo geral, de uma maneira mais resumida, entenda aoristo como um passado simples, por enquanto, tá? Ele tem outras funções. O aoristo ele não é um passado, ele indica outras coisas, mas por enquanto essa é uma das funções dele. Perfeito. Bem, o perfeito é interessante, porque o perfeito ele vai indicar uma ação resultante. Esse é o ponto do perfeito. É uma ação completa. É diferente do imperfeito. O imperfeito indica uma ação contínua no passado. Agora, aqui não. Aqui essa ação já acabou. O perfeito indicaria sim uma ação contínua no passado, mas que já teve o término. Ela já acabou, já completou. Só que a ênfase aqui não é na ação, mas no resultado. Então, por exemplo, se eu dissesse, eu estava comendo e após comer me sentir mal porque comi demais. Então, ou seja, olha só, estava comendo é uma ação contínua no passado, certo? Após comer, agora eu já acabei de comer. O que aconteceu depois? Qual foi o resultado disso? Uma ação resultante, né? Qual foi o resultado? Eu passei mal. Então, ou seja, o perfeito ele vai indicar a consequência dessa ação. O perfeito não está preocupado em dizer
na ação, na duração da ação, porque o perfeito ele já considera como ação acabada. Então ele vai trabalhar no resultado que ela teve, nas consequências. É o clássico exemplo, por exemplo, da torre, quando alguém vai lá e destrói uma cidade, por exemplo, uma torre, conquista uma cidade. A questão é, eu destruí a cidade. É um passado. Só que a questão e ela ainda continua destruída. Então, o perfeito ele vai indicar o quê? Ninguém foi lá e construiu aquela cidade de novo. Ela permanece, o resultado dela, a consequência dessa ação, permanece. Ela ainda continua destruída. Ninguém foi lá e construiu. Então, é essa ideia da consequência da ação, tá? Mais que perfeito. Aqui é simples. O mais que perfeito é simplesmente o perfeito completo, né? A questão é, se o perfeito ele tem a ideia de uma ação resultante, de umas consequências resultantes, que ainda permanecem, porque a ideia do perfeito é uma ação que resultou e que permanece. Então, no caso, por exemplo, da cidade que foi destruída, ela foi destruída e ela continua destruída. A ação, a consequência permanece. O mais que perfeito é para indicar o quê? A ação ocorreu, eu fui lá e destruí a cidade. Ocorreu a ação. A cidade ficou destruída, a consequência, o resultado, e ela foi reconstruída, ou seja, ela não está mais assim. Então, essa ação acabou. Por isso que é mais que perfeito. Entende? Então, você vê a mescla de coisas que nós temos aqui. É bastante coisa. O grego tem os seguintes modos: indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo, e existe mais duas classificações que algumas pessoas chamam de modos e outras não chamam. Por isso que eu coloquei entre parênteses, porque geralmente as gramáticas vão considerar como classificações verbais distintas. É um grupo verbal diferente, tá? Mas de qualquer forma, o modo ele também está envolvendo as qualidades do verbo. Então, o modo indicativo é a qualidade da afirmação. É um verbo que afirma algum fato. Então, essa é a qualidade. Subjuntivo é algo subjetivo, algo que pode ser uma possibilidade. Pode ser, né? Optativo é a mesma coisa que o subjuntivo, só que é mais forte. Então, no subjuntivo, é uma possibilidade que é possível. No optativo, é praticamente impossível. Então, as duas são possibilidades, mas o optativo é como se fosse algo impossível. Você queria, mas você sabe que não vai acontecer. Entendeu? O subjuntivo ainda existe a possibilidade de acontecer. Tá? Só que o optativo aparece poucas vezes no Novo Testamento. O optativo, no Novo Testamento, ele vai sendo substituído pelo subjuntivo. Então, o subjuntivo ele acaba tomando o lugar do optativo, apesar de haver algumas formas ainda no optativo, mas são bem poucas. Se eu não me engano, existe, acho que 60 verbos no optativo. No Novo Testamento, em frente ao Novo Testamento, são 60 verbos. Então, é bem pouco, né, considerando todos os verbos que existem na língua grega. O imperativo é a ordem, né? É uma ordem à segunda pessoa. Deixa eu ver. O particípio e o infinitivo também são qualidades verbais. O particípio ele é usado para indicar qualidades verbais também, né? E o infinitivo também. Então, o que geralmente o pessoal diz é que o particípio é um adjetivo verbal e o infinitivo é um substantivo verbal, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é que são qualidades referindo-se à forma do verbo. São coisas que enfatizam certos aspectos, qualidades do verbo em si. Tá? No grego existem 3 vozes: ativa, média e passiva. Ativa é quando aquele verbo pratica a ação. Então, eu corri. O verbo corri, ele está na voz ativa porque ele mesmo faz aquela ação. No caso, eu, né? Eu corri. Então, é uma voz ativa porque eu estou fazendo aquela ação. Média é quando essa ação, ela me impacta de alguma forma. Então, eu, por exemplo,
dei um soco na minha cara. Então, ou seja, é uma ação que fui eu que fiz, né? Isso é indicado como uma voz reflexiva. Eu que fiz, mas essa ação que eu fiz é algo que influencia direto em mim, né? Ou se vestir, você está vestindo a você mesmo, é uma voz reflexiva também, né? Se batendo, cortando o cabelo, né? Considerando que você está cortando o seu cabelo, então se barbeando, por exemplo. Então, essas formas reflexivas é indicado pela voz média, tá? A voz média tem uma segunda aplicabilidade que é para dar ênfase, né? A voz média também é usada para ênfase. Algo como eu chutei a bola para mim mesmo, reflexivo, ou eu chutei a bola com muita força. Então também é usado para dar uma ênfase, tá? A passiva é quando alguém faz uma ação. Veja bem, agora não sou eu que estou fazendo. Isso é importante. A voz ativa e a voz média parte de mim. A voz passiva não sou eu que estou fazendo. Percebe? Então, eu que eu falo é o sujeito, né? O sujeito, o verbo em si. O verbo na voz ativa e na voz média pratica a ação. Agora, a voz passiva não. O verbo na voz passiva, ele sofre a ação. O caso do sujeito, né? O sujeito sofre a ação do verbo. Então, o verbo na voz passiva sofre e não pratica a ação. Então, se eu dissesse, ele me bateu, a questão é, eu recebi esse golpe. É uma voz passiva. Alguém fez, não fui eu que fiz. Alguém fez, eu só recebi. Percebe? Então, a voz passiva tem isso. Todo verbo grego possui um radical e uma terminação. Pode conter uma vogal temática e uma desinência. Sim. Um clássico exemplo. Leg. Leg é o radical. Omicron é a vogal temática. Men, a desinência. E significa nós falamos. Tá? É um verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Do presente, do indicativo, ativo. Tá? Radical é aquela parte do verbo que não muda. Tá? Então, sempre vai ser leg, não muda. Independente se eu quiser colocar eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Sempre vai ser leg. Esse radical ele não muda. O que vai mudar é a vogal temática e a desinência, porque a vogal temática e a desinência formam o sufixo final das terminações. E aí muda assim. Exemplo. Verbo acuo. Acuo, eu ouço. Lego, eu falo. Sodzo, eu salvo. Ou também eu curo. Talvez eu liberto. Pode ser essas três traduções. Blepo, eu vejo, percebo, contemplo. Grafo, eu escrevo. Lio, eu solto, desfaço, desamarro, destruo. Ou até pode ser usado até para divórcio. Celo, eu quero, eu desejo. Tá? Detalhe, essa primeira letra tem som do TH em inglês. Sa, celo, tá? É aquele TH que você coloca o dente em cima da língua e assopra. Raiz. Acu, leg, sods, blap, graf, lu, cel. Então, aqui é a raiz, tá? Aquilo que não vai mudar. E a desinência, ou a terminação, aqui no caso, porque eu coloquei na primeira pessoa, né? A terminação da primeira pessoa do presente do indicativo ativo é o ômega, tá? Para vocês perceberem como que forma na prática uma construção verbal. Aqui são alguns exemplos. Eu vou ler o texto e eu vou trabalhar algumas questões aqui com vocês. As passas-se saudai-vos, os aos en Laodiceia adelphus, aos irmãos que estão em Laodiceia. Kai ninfan, e a ninfa kaiten, e a kat oikon autes ecclesian, igreja que está em sua casa. A questão é, vocês perceberam que aqui existe isso aqui, né, ó,
em amarelinho? Pois é, eu quero dizer para vocês uma coisinha. Existe um fenômeno na língua grega que antecipa certas palavras. Vocês podem perceber que a terminação aqui, ó, e aqui são iguais, certo? Porque essas duas palavras estão fazendo a mesma função sintática, acusativo plural, né? Então essas palavras estão juntas, elas têm a mesma função sintática. Era para elas estarem juntas. Porém, essa parte aqui em amarelo foi antecipada, foi dado ênfase. Ela está em posição de ênfase porque ela foi antecipada. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma ênfase nessa cidade. Então eu tenho as passas se saúdam aos em Laodiceia irmãos. Só que aí você tem por quê? Porque Laodiceia está em posição de ênfase porque foi antecipado, tá? Esse é um fenômeno que acontece bastante na língua grega. Não se espantem quando vocês encontrarem isso, porque isso aí é um fenômeno de simplesmente antecipar certas palavras para dar ênfase. Cai ninfam e a ninfa, que também está no acusativo. Cai ten, aqui acontece de novo, ó, percebam. Aqui eu tenho um nu e aqui eu também tenho um nu, porque os dois são acusativo feminino singular. Então era para ser ten ecclesian. Porém, kat oikonautes está tomando esse lugar, tá entendendo? De ênfase, porque vem antes. Está numa posição enfática, porque vem antes, tá bom? Esse aqui é um texto de Colossenses 4,15 para indicar essa questão, tá? Eu vou parar por aqui, né? Vai ser a primeira parte desse vídeo sobre o sistema verbal. Tem mais coisa para a gente tratar, tá? A gente está na página 7 só. Tem muito mais coisa para a gente trabalhar, mas vou deixar para uma parte 2, tá bom? Fiquem na paz do Senhor.